In the End é sem dúvidas uma das canções mais famosas de Linkin Park e um sucesso atemporal. Mas você sabia que ela não foi escrita pelo vocalista Chester Bennington e que ele, inclusive, não gostou da música? Pois é, mas apesar disso, a canção traz muitas semelhanças sobre como a vida dele começou e como ela veio a terminar. Eu sou o Guilherme e hoje vou revelar a história por trás da música In the End, de Linkin Park, e a análise da letra aqui no canal Decifra Hits. Apesar do sucesso estrondoso, a banda não teve um início tão fácil assim. Nenhuma gravadora confiava na ideia do som trazido pela banda, que mesclava elementos de rock com rap. E sem nenhum apoio, a banda foi fazendo canções por meios próprios, e foram divulgando seu trabalho em pequenos shows e em fóruns na internet, até terem algum reconhecimento. Em 99, eles conseguiram assinar um contrato com a Warner Bros. Records, depois de serem negados 3 vezes por essa mesma gravadora. Na época, a banda se chamava Hybrid Theory, que é o nome de uma teoria musical que consiste na combinação de 2 gêneros musicais diferentes para se obter o melhor do som de cada um. Isso era basicamente o que a banda fez ao unir elementos de rock e rap, criando um som único e espetacular. Apesar disso, a Warner recomendou que a banda alterasse o seu nome, para evitar confusão com uma banda já consolidada que se chamava Hybrid. Assim, eles escolheram o nome Linkin Park, que era o nome de um parque que ficava em Santa Mônica, na Califórnia, pelo qual Chester Bennington sempre passava a caminho do estúdio quando ia gravar. Porém, na hora de registrar o domínio linkinpark.com na internet, eles viram que esse domínio já havia sido registrado e então apenas alteraram a grafia para Linkin Park, que é como conhecemos hoje. Mesmo com o contrato assinado, o estilo da banda não agradou a todos. A própria Warner queria que a banda abandonasse os elementos de hip hop e focasse apenas no rock tradicional. Eles até recomendaram a saída de Mike Shinoda, que era o integrante que fazia as partes de rap nas músicas. Mas para nossa sorte, a banda recusou essas recomendações e depois de muito trabalho, no dia 24 de outubro de 2000, eles lançaram seu primeiro álbum, o Hybrid Theory, que foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. O álbum trouxe hits importantes como Crawling, Paper Cut e, é claro, a música In the End, que, segundo o próprio Mike Shinoda, foi a maior música que a banda já gravou. Com mais de 1 bilhão de views no YouTube, sem dúvidas foi um sucesso absurdo. Aliás, quem gosta de anime sabe o quanto de AMV bom que foi feito com essa música. Mas como tudo que a banda passou, a maneira que essa música foi criada também não foi nada fácil. Tudo começou quando Mike Shinoda se trancou em uma antiga casa sem janelas, em uma rua escura e sombria dos subúrbios da Califórnia, que era onde a banda fez seus primeiros ensaios, e ele só sairia de lá após fazer uma coisa que iria mudar a história da banda para sempre. Mike pretendia criar uma música épica que conseguisse conectar suas canções mais agressivas com as mais melódicas, e que fosse uma obra atemporal. Essa canção era In the End. E aos poucos, a música foi sendo criada, e conforme amanhecia, o restante da banda foi chegando na casa, e Mike estava pronto para mostrar a canção para os outros integrantes. Mas o que ele não sabia é que nem todos iriam receber a canção tão bem quanto ele esperava. O primeiro a ouvir a melodia foi o baterista Rob Burden, que ficou extremamente surpreso quando ouviu a canção. Rob disse que, exatamente na noite anterior, estava pensando que a banda precisava criar uma canção que contivesse elementos melódicos e que fosse universal, uma verdadeira obra-prima. E Rob disse que viu tudo isso em In the End. Já Chester, o vocalista da banda, não se animou com a música e nem queria incluí-la no álbum. Ele simplesmente não via nada demais na canção, mas futuramente agradeceu pela banda ter decidido deixá-la no álbum, já que ela foi um marco fundamental na carreira da banda. Tá, mas e enquanto a letra da música? O que ela realmente significa? Há diversas teorias para o significado da letra. Alguns dizem que a música relata o fim de um relacionamento.
Eu fiz essa rima para me lembrar do quanto me esforcei tanto, apesar da maneira que você zombava de mim, agindo como se eu fosse parte da sua propriedade. Eu coloquei minha confiança em você, aguentei o máximo que pude. Ou ainda com o fim de uma amizade. Lembrei de todas as vezes que você lutou comigo. Fico surpreso que isso chegou tão longe. As coisas já não são mais do jeito que eram antes. Você nem me reconheceria mais. Não que você me conhecesse antes. Mas tudo volta pra mim no final. Outros dizem que ela pode ter relação com a desesperança na vida e com a frustração pela implacável passagem do tempo. O tempo é uma coisa valiosa. Observe que ele passa voando enquanto o pêndulo balança. Observe a contagem regressiva para o fim do dia. O relógio vai levando a vida embora. Isso é tão surreal. Mas uma das teorias mais populares diz que a letra trata da infância e vida conturbada de Chester Bennington e do sentimento que ele desenvolveu de que não importa o que fizesse, nada valeria a pena, já que sua infância foi marcada por traumas e abusos que provavelmente contribuíram para que ele desenvolvesse uma forte depressão e vício em drogas e álcool que perseguiram o cantor durante toda a sua vida até ele decidir tirá-la em 2017. E na sua biografia In the End, um tributo a Chester Bennington, a autora Rosanna Costantino conta que, como os pais de Chester trabalhavam muito para sustentar o lar, ele passava a maior parte do tempo sozinho na infância. Aos 7 anos de idade, ele foi abusado por um adolescente, um terror que ele carregou para sempre dentro de si. Além disso, ele sofria bullying na escola, pois era considerado magro e esquisito. E aos 9 anos, seus pais se separaram, trazendo ainda mais conflitos para dentro da sua cabeça. Com 13 anos, ele já consumia álcool e LSD. Chester costumava usar suas músicas para expor as dores que sentia devido às suas lutas internas, e que hoje percebemos, tarde demais, que era uma das formas do cantor gritar por ajuda. Para Chester, uma das poucas coisas que o faziam persistir eram a banda e seus amigos, principalmente Christian Cornell, que apesar de não fazer parte da banda, era o melhor amigo de Chester. Os dois chegaram a fazer turnês juntos, possuíam muita coisa em comum e tinham uma conexão muito forte. Observei o tempo saindo pela janela, tentei me segurar, mas nem sabia que eu estava desperdiçando tanta coisa só para ver você ir embora. Apesar do sucesso que Linkin Park estava fazendo, Chester passou por muitos momentos difíceis. Além de sua infância conturbada e do vício em drogas e álcool, ele passou por um divórcio complicado com sua primeira esposa Samantha em 2005 e perdeu pessoas próximas para o câncer. E em maio de 2017, seu melhor amigo Chris Cornell tirou sua própria vida em um hotel após um show. A notícia impactou Chester de uma maneira muito intensa, e ele chegou a escrever uma carta aberta dizendo que não imaginava viver em um mundo sem o Christian. E 2 meses depois, no dia 20 de julho de 2017, aniversário de Chris Cornell, o mundo perdeu Chester Bennington, um cantor e ser humano brilhante que ficará para sempre em nossa memória. E por mais que eu tenha me esforçado, tudo desmoronou. O que um dia significou algo para mim, eventualmente vai se tornar a memória de um tempo no qual eu me esforçava tanto. Apesar de Chester ter composto muitas músicas expondo suas dores e lutas, esse não foi o caso com In the End, que foi gravada no ano 2000. Como vimos pela história da criação da música, ela foi composta em grande parte por Mike Shinoda, que disse que, ao escrever a letra, só pensava no quanto foi difícil para o grupo chegar aonde haviam chegado. Me esforcei tanto e cheguei tão longe, mas no final, isso nem sequer importa. Mike disse o seguinte: esses versos simplesmente apareceram. Acredito que eu estava pensando em todas as dificuldades que passamos em nosso começo. Eu nem sabia se aquela letra era otimista ou pessimista, mas o medo de que todo o nosso trabalho fosse ignorado foi o que me inspirou a escrever. Além disso, refleti sobre o quanto a vida pode ser insignificante e o quão rápido o tempo passa como se nada importasse. Na verdade, assim como qualquer obra, cabem diversas interpretações, e cabe a cada um sentir ou curtir essa música em cada momento específico de sua vida, da sua própria maneira. O que sabemos é que essa canção se tornou um marco na nossa infância
adolescência e em nossas vidas, trazendo um impacto enorme na indústria da música e influenciando diversos outros artistas, e que sem dúvida nenhuma continuará sendo uma de nossas canções preferidas, assim como Chester estará para sempre em nossos corações. Se você gostou desse vídeo e quer que mais pessoas assistam, basta deixar um comentário, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, pois essa é a forma de você dizer para o YouTube que o nosso canal fez um bom trabalho, e assim ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima!